Graça e paz, Shalom. Vamos para mais um Sementes da Fé. Hoje, Sementes da Fé está em Jeremias 18, que diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estás vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aqui. Então aqui a gente vai observar, se nós começarmos a lermos a escritura, que primeiramente, no versículo 1, Deus enviou a sua palavra porque Ele quer resgatar vidas, restaurar. E no versículo 2, a gente observar, ele pede para levantar. O levantar significa disposição para servir a Deus. E o descer significa obediência e ouvir a palavra para ser ministrado e ministrar. Então, minha irmã, tenha a disposição. Deus pede hoje de você a obediência e aprendizado. Mas se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai perceber que Deus pedia para que Jeremias comprasse muitas coisas. E logo que Jeremias comprava as coisas, Deus dizia: Jeremias, tá vendo? Isso que você comprou é Israel. Israel. Mas logo depois que Jeremias investia, e ele tinha que investir com seu próprio dinheiro, com suas próprias condições. Deus não fazia cair do céu. Mas Jeremias obedecia, porque ele tinha um coração obediente. Então, quando ele comprava, e Deus dizia assim: tá vendo? Isso é Israel. Mas logo depois que ele comprava, Deus dizia: agora quebra. Quebra isso que você comprou. E ele quebrava porque ele obedecia. Mas por que será que Deus fazia isso? Sabe por quê? Porque Deus queria que Jeremias não fosse apenas um profeta fiel da palavra, um profeta fiel daquilo que Deus estava entregando, dizendo naquele tempo, naquele momento. Deus queria que Jeremias sentisse um pouco daquilo que Deus estava sentindo sobre Israel. Israel estava perdido na sua idolatria, estava perdido na dureza do seu coração, estavam perdidos em si próprios. E Deus sempre chamando o povo para se converter. Mas assim como vocês podem observar lá no versículo 12 do capítulo 18, eles disseram: não há esperança, porém nós andaremos após nossos próprios intensos, malignos, e nós faremos cada um a imaginação do seu coração maligno. Então, assim, eles estavam duros de coração e não estavam aceitando a correção. E Deus se sentia assim, triste, sabe? Digamos assim, conjuritando, como dizem muitos, mas assim, trazendo para o nosso entendimento, até onde a gente pode entender, Deus queria que ele se convertesse. Um desejo do coração de Deus é que aquele povo se convertesse, porque era o povo escolhido dele. Então, mas não foi o que aconteceu ali no momento, tanto que depois vocês podem observar que no versículo ali 18, Jeremias já começa a ser perseguido, Então, mas o que eu quero trazer para você hoje, minha irmã, é que mesmo quebrado, sabe, mesmo rachado, Israel hoje significa você, significa eu, sabe, significa nós. E Deus está querendo dizer, sabe o que, com tudo isso, com essa palavra que eu trago hoje? Está querendo dizer: tá vendo? Eu comprei, eu livrei, eu
dei salvação, eu apoio, eu amo. Mas Ele não me dá retorno. Ele não me dá retorno. Mas eu posso dizer uma coisa? Que nada do que você faça vai mudar o amor por você. Vai mudar aquilo que Ele sente por você. Então, quebrado inteiro, deixa Deus te moldar. Deixa Deus te moldar. Nada do que você faz pode mudar. Deus continua investindo. Deus continua investindo em você. Assim como Jeremias investiu em coisas e depois quebrou, era isso que Deus queria dizer. Olha, eu estou investindo em Israel, eu estou livrando, eu estou dando livramento, mas Ele não está me dando retorno, eu estou salvando, eu estou entregando meu filho na cruz, um preço de sangue para salvá-los, mas eles não estão me dando retorno. E era isso que Deus queria que Jeremias entendesse, ou pelo menos sentisse um pouco daquilo que Deus estava querendo transmitir para ele. Então hoje, minha irmã, pode ser que você esteja quebrada, rachada por rótulos que colocaram em você, ou por você própria ter caído pelas suas próprias fraquezas, falhas. Mas Deus é poderoso para restaurar. A Bíblia mostra que Deus não jogou o vaso fora. O vaso que se quebrou na mão do oleiro, Ele não joga fora. Ele restaurou. Então você pode estar rachada hoje, mas você não está descartada para Deus. O oleiro trabalha no vaso que se quebra e Ele restaura. Se hoje você está sofrendo, está rachada, pensando que estragou tudo, que você não é digna, que você não tem mais solução, que Deus te abandonou, a palavra diz que o oleiro não joga fora o vaso. Ele continua trabalhando no vaso. E ele refaz um vaso. Então deixa ele te fazer. Sabe por quê? Existe uma diferença muito grande entre estar quebrado ou estar fora da mão dele. Estar quebrado, quando você está quebrado, Deus refaz. E não está descartado. Mas quando a gente está fora da mão do oleiro, é quando a gente age por nós mesmos. Quando você vive por sua própria rachadura. Como você se vitimiza, dizendo, não, eu sou isso mesmo que disseram. Sabe, eu sou isso mesmo, nada vai mudar, é assim mesmo, nada dá certo pra mim. Você tá vivendo na sua rachadura e não aceita a mudança. Não aceita, não se permite mudar, não se permite viver o novo de Deus. Mas eu quero trazer aqui para ti, dizer para ti que a tua identidade não é a sua rachadura. A sua identidade não é a sua rachadura. A sua identidade está em Deus. Deus formou você de um modo misteriosamente maravilhoso. A sua identidade está nele. Então, o que significa sua rachadura hoje é apenas um processo que você está passando, mas que Deus está moldando com muito amor. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui e seja sincera com você mesmo. Você tem permitido que Deus te cure? Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem a cura, querem a restauração, querem o milagre, querem a vitória, querem palavras de bênção, querem que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça. Mas vive se vitimizando. Ai, eu sou coitadinha. Ai, mas eu passei por isso. Ai, mas eu sofri por isso. Ei, para de viver no passado.
Enquanto você viver no passado, você não vai viver o novo de Deus para a tua vida. Permita que Deus te cure. Permita que Deus te encontre hoje. Deus não está preso ao seu erro. Venho te dizer isso. Deus não está preso ao seu erro. Não. Quem está preso ao seu erro é você mesmo. É você mesmo. Você está preso ao seu erro. Então deixa Deus ministrar no seu coração hoje essa palavra, que essa palavra venha germinar e dar frutos. Se permita descer à casa do oleiro, ouvir a sua voz, se permita ser moldado pelas suas mãos, se permita ser curado. Minha irmã, eu não sei se você está afastado dos caminhos de Deus, eu não sei se você está passando por um processo de muita rachadura, de muito esmagamento, mas eu quero te dizer que no processo, durante o processo, Deus está te moldando para fazer um vaso novo, um vaso de honra. Nós todos somos vasos na mão do oleiro. O vaso carrega um tesouro muito precioso, que é a presença de Deus. Então, se você se encontra assim, hoje, rachado, vivendo no passado, Deus pede para você hoje, larga o passado, olha para mim, deixa eu te curar, deixa eu te tocar, deixa eu te libertar daquilo que te ainda prende, te aprisiona. Amém? Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe para que outras mulheres possam ouvir ela. Amém? E eu quero orar por você hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, que todas as mulheres que estejam vendo esse vídeo, Senhor, meu Deus, possam ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Aonde a rachadura, Senhor, venha moldando, venha fazendo vasos novos. Pai querido, que todas possam encontrar cura em Ti, que todas possam se achegar a Ti. Senhor, meu Deus, que todas possam sentir o Teu abraço no dia de hoje, que todas possam sentir o Teu Espírito Santo ao ladinho delas, Pai. Senhor, meu Deus, trazendo consolo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada mulher, cada família, Senhor. Paizinho querido, que está representado através dessa mulher, Pai, que está vendo esse vídeo. Senhor, abençoa cada uma delas, Pai, e que elas possam ser moldadas na sua mão, conforme a tua vontade, o teu querer. Então faz o que te apraza ao teu coração. Eu os abençoo, todas elas, Pai, todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Pai, que estão precisando ouvir a tua palavra. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, mulheres, e até a próxima Sementes da Fé. Fiquem com Deus. Shalom.